Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é uma videoaula para a gente tratar dos assuntos de ciclo trigonométrico. Enfim, nós chegamos a seno e cosseno de um arco, beleza? Nós vamos estudar agora então as circunferências trigonométricas e como que as razões trigonométricas seno e cosseno são entendidas no ciclo trigonométrico, beleza? Vamos para a aula? Começando a nossa aula, pessoal, eu vou usar essa circunferência aqui, e essa circunferência, do jeito que ela está aqui, ela não é um ciclo trigonométrico. Nós temos que colocar algumas características. O ciclo trigonométrico tem junto com ele um plano cartesiano, então eu vou desenhar lá. E o plano cartesiano, obrigatoriamente, tem que ter o mesmo centro que eu vou acreditar que é aqui, tá? Então eu tenho o eixo Y, tenho o eixo X, e aí, isso aí vai virando o meu ciclo trigonométrico. Outra observação importante, em um ciclo trigonométrico, o raio é unitário, né? Então, eu vou escrever aqui, para a gente não esquecer, que o raio é igual a 1. Beleza? Perfeito. Tá, agora eu gostaria que você imaginasse o seguinte. Imagine que eu fui ali no ciclo trigonométrico e peguei um determinado ponto que eu vou chamar ele de ponto P. Vim aqui, ó, e peguei um ponto P mais ou menos aqui, ó. Beleza? Ponto P. Nesse ponto P, eu passei o raio e nós sabemos que, como é um ciclo trigonométrico, o raio vale uma unidade, que eu vou colocar o número 1 aqui, de unitário. Eu vou pegar esse ponto P e vou projetar ele aqui no eixo X, tá? Então, eu vou projetar o ponto P no eixo X. E aqui, então, eu vou conseguir um novo ponto entre essa projeção aqui, né? Esse novo ponto eu vou chamar de P'. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou projetar o ponto P no eixo Y. Beleza? Então, tá aqui que eu vou chamar de P duas linhas. O centro da circunferência e o centro do plano cartesiano eu vou chamar de O. Outra coisa importante também, né? Esse ponto aqui, né, é sempre a origem do nosso ciclo trigonométrico, que geralmente nós batizamos ele de A, que daí ele percorreu uma unidade para X e não subiu, então 0 para Y. Beleza. Pessoal, só que se você observar aqui, ó, esse ponto A com o ponto P, isso aqui é um arco AP, certo? E a medida desse arco AP é igual à medida do ângulo central aqui, ó. Então, nós formamos aqui um ângulo que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Tranquilo, né? Então, eu tenho aqui um ângulo alfa, belezinha. Vou pegar o pincel verde, que ele é mais clarinho, e vou pintar aqui esse triângulo, ó. Vou pintar esse barulhinho aqui. Tem aluno que adora esse barulhinho aqui, ó. Veja que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. E como ele é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar trigonometria. Concorda? Então, eu vou aplicar trigonometria para descobrir uma relação do comprimento desse segmento aqui, ó, que ficou determinado por OP' e também por OP duas linhas com o raio da circunferência, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Se eu tenho o raio da circunferência, tenho um ângulo qualquer central aqui e quero descobrir OP', então eu vou lembrar o seguinte, aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Aqui é o 1 que ficou posto, então é a hipotenusa. O meu ângulo alfa está aqui, então esse aqui é o cateto adjacente. A relação entre cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, vou colocar aqui, ó, cosseno de um ângulo alfa nada mais é do que o cateto adjacente, que seria OP', vou simbolizar assim, ó, OP', dividido pela hipotenusa, que é 1.
Só que, pessoal, dividir por 1 não altera em nada. Então, OP' dividido por 1 é o próprio OP'. Beleza? Conclusão. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho é o OP' e o OP' vale cosseno do ângulo alfa. Ou seja, eu posso chamar esse segmento que fica determinado pelo ponto P lá. À medida que o ponto P sobe, esse segmento fica menor. À medida que o ponto P desce, o segmento fica maior. Eu posso chamar aqui isso aqui de cosseno desse ângulo. Vamos fazer a mesma conta agora aqui. Veja que o OP' aqui, ele é o mesmo tamanho dessa altura aqui, ó, P', tá? Então, é o mesmo disso aqui. Se eu tenho o ângulo, tenho a hipotenusa, aquilo lá é o cateto oposto. Então, cateto oposto com hipotenusa, seno. Aí eu vou vir aqui fazer seno de um ângulo alfa é igual a essa medida aqui, que é coincidente com aquela. Então, vai ser OP'. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1. De novo, nós chegamos aqui na mesma medida. OP' é igual a seno alfa. Ou seja, esse pedacinho é o cosseno. Esse pedaço aqui é o seno. Deixa eu marcar isso aí. Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, marcar com esse canetão, tem a ponta mais fina. Isso aqui é o cosseno do ângulo alfa. E isso aqui é o seno do ângulo alfa. E eu vou tentar escrever bonitinho aí, vamos ver. Seno do ângulo alfa. Perfeito? Com isso, pessoal, nós vamos determinar, então, a partir de agora, duas coisas. Depois eu escrevo para lá, tá? O eixo Y vai ser considerado o eixo dos senos, porque o seno sempre vai medir essa altura que o ponto P está em relação ao eixo X. E o eixo X vai ser o cosseno, tá? Então vai ser o eixo dos cossenos, porque é nesse eixo X que a gente vai ver o cosseno daquele ponto lá, ou melhor, o cosseno desse ângulo central. Beleza? Então ficou determinado isso aí, já temos uma boa relaçãozinha aqui. Só que, se você estiver estudando o plano cartesiano, toda vez que você marca um ponto no plano cartesiano, esse ponto ele tem duas coordenadas, tem a coordenada no eixo X e a coordenada no eixo Y. Olhando aqui, o ponto P, ele andou quanto no eixo X? Ele andou cosseno. E o ponto P andou quanto no eixo Y? Ele andou seno. Então, nós podemos dizer que o ponto P aqui, ó, ele tem as seguintes coordenadas. Cosseno alfa no eixo X e seno alfa. Beleza, pessoal? Só lembrando, então, que o ponto P aqui poderia ser tratado assim, né? Ó. P andou uma certa quantidade para X e uma certa quantidade para Y. No eixo X, nós vamos chamar de cosseno. No eixo Y, nós vamos chamar de seno. Tranquilo isso aí, né? Agora eu vou deixar essas duas circunferências bonitinhas aqui, quietinhas, e vamos para as próximas lá. Nós vimos então que o ponto P ele fica determinado pelas suas coordenadas x e y. Tranquilo. Só que no eixo x é cosseno, no eixo y é seno. Então se eu pegar um ponto P aqui, ó, um ponto P aqui, ele vai ter a seguinte característica. Ele vai ser projetado aqui, e aí aqui você vai ter o cosseno, certo? Cosseno. Veja que aqui é positivo para o cosseno. E ele vai ter a projeção dele aqui, ó, no eixo Y. E a projeção dele no eixo Y também é positivo. Beleza, né? Positivo para o cosseno, positivo para o seno. Isso aí é um ponto do primeiro quadrante. Vamos pegar um ponto agora do segundo quadrante. Vou usar essa aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Se você pegar um ponto aqui e fizer a projeção aqui, ó, veja que esse ponto caiu no lado positivo
para o eixo do seno, é positivo para seno. Só que para o eixo dos cossenos, esse ponto aqui tem coordenada negativa, então aqui seria menos. Vamos pegar agora lá, ó, um ponto no terceiro e no quarto quadrante. Ó, vou pegar um ponto aqui. Terceiro quadrante. Se você pegar o ponto no terceiro quadrante e projetar no cosseno, veja que o cosseno está dando negativo, ou seja, você andou uma quantidade negativa para marcar o ponto no plano cartesiano. Cosseno é negativo. E a mesma coisa acontece com o seno. Você andou uma quantidade negativa para marcar o seno. Perfeito? Vamos trocar de cor e vamos marcar agora o do quarto quadrante. Quarto quadrante aqui. Se você pegar um ponto aqui, bem aí, bonitinho, e você fizer a projeção, faz de conta, eu estou marcando ponto no plano cartesiano, estou marcando ponto no plano cartesiano. O que aconteceu? Esse ponto foi para o lado positivo no x e foi para o lado negativo no y. Então ele é positivo no cosseno e negativo no seno. Beleza? Então agora, pessoal, eu vou pegar todas aquelas informações que eu obtive ali e vou quase que escrever um resumo aqui, tá? Um resumo bem bonitinho pra gente aqui. Vamos lá, ó. Essa primeira bolinha, esse primeiro ciclo trigonométrico, ele vai ser o ciclo do seno. Vamos deixar bem bonitinho aí. Escrevam aí, seno, tá? Vou escrever aqui que ele é o seno. Esse outro aqui, então, ele vai ser um ciclo trigonométrico do cosseno. Beleza, né? Nesses dois ciclos eu vou colocar as posições em termos de orientação positivo e negativo. Aonde que seno é positivo e aonde que cosseno é positivo. Só que para isso nós temos que lembrar o seguinte. Esse eixo aqui, ó, o seno, ele tem esse eixo aqui como destaque. Isso aqui é chamado eixo dos senos no estudo do ciclo trigonométrico. Então você vai escrever aí eixo dos senos. Porque o seno, ele é observado aqui no eixo y. Vou colocar aqui y igual eixo dos senos. Já no cosseno, é esse eixo aqui, ó. Destaquem aí. Deixa bem destacado isso aí, para você lembrar bem bonitinho isso aí. Então aqui é o x. E o x é o eixo dos cossenos. Beleza, né? Então agora vamos colocar sinais. Pessoal, muito importante isso aqui para não errar na hora, tá? Seno é o eixo y. E o eixo y é positivo para cima. Então aqui é positivo e aqui é positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar um ponto aqui, ó, esse ponto ele está alto, ó, ele está refletindo aqui. A coordenada dele no eixo y é para cima, então ele é positivo. Então, seno é positivo para cima. Se você pegar um ponto aqui, esse ponto aqui ele tem a sua reflexão aqui no eixo y e aqui é negativo, beleza? Então, pegou ponto no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro quadrante, o seno é negativo. No quarto quadrante, o seno é negativo. Tem que memorizar isso aí. E melhor que memorizar, né? Melhor que memorizar. Tem que entender o significado do que está estudando, né? O meu sinal de mais ficou horrível, né? Ficou horrível. Beleza, vamos para o cosseno. Cosseno, no eixo dos cossenos é o contrário. Se você pegar um ponto aqui, ó, e for marcar a coordenada no eixo x, ele vai cair no lado positivo. Ou seja, para lá é positivo. Então, o cosseno é positivo aqui e aqui. O cosseno é negativo para o lado de cá. Porque se você pegar um ponto aqui e for marcar a coordenada, vai cair do lado negativo. Então, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante positivo.
Perfeito, pessoal. Então, assim, basicamente nós terminamos o resumo dessa videoaula que eu ia fazer para você. O que eu gostaria de deixar bem claro, então, assim, que eu gosto de usar isso para falar, se você pegou um ponto, o seno mede o quanto esse ponto está alto em relação ao eixo X. E o cosseno mede o quanto esse ponto foi deslocado para a direita ou para a esquerda com relação ao eixo Y. Então, o seno é altura, cosseno é deslocamento lateral. Lógico que o seno é altura ou profundidade. Perfeito? Pessoal, finalizamos então essa aula. Na próxima, nós já vamos começar a calcular seno e cosseno de ângulos ou de arcos no ciclo trigonométrico. Vamos fazer uma circunferência com vários valores. Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!